No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da entrevista concedida pelo ex-presidente Lula e as repercussões que essa entrevista desencadeou no Brasil, tendo como contrapartida a que foi dita pelo presidente Jair Bolsonaro. Vem comigo. Bom, gente, eu já começo o vídeo de hoje com uma consideração que eu acho importante trazer aqui para o vídeo, referente ao meu vídeo anterior das falas e da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Eu me coloquei como uma extremamente boa entrevista dele. E na verdade, eu acredito, gente, que a entrevista dele foi boa. Eu reconsidero um pouco o que eu disse, porque talvez eu não tenha sabido especificar bem o que eu estava querendo dizer. Eu acredito, reparo a minha fala para uma entrevista boa, porque eu acredito que a gente partiu do pressuposto de que ele não conseguiria lidar com a entrevista pela enxurrada de escândalos que foi acobertado todo o mandato dele, né, que está sendo ministros, a questão de saúde, educação, Polícia Federal, aquela coisa toda. A impressão que a gente tinha é que no momento que ele se deparasse com algum tipo de entrevista de uma emissora que é declaradamente que ele se declara contra em diversos momentos, né? Toda a ala bolsonarista é contra. A impressão que a gente tinha é que ele não conseguiria se sair bem quando sabatinado, quando colocado contra a parede. E na verdade não. Mesmo eivado de mentiras, mesmo eivado de diversas informações que basta você conferir na internet os fatos e o que realmente foi falado para pôr na balança, mesmo com essas falas ele conseguiu se sair bem no jogo de cintura. Se você for avaliar por esse aspecto de saber lidar com as perguntas que lhe foram feitas. Porém, se for avaliar no aspecto de entrevista para furar a bolha, para conseguir novos apoiadores, que era justamente esse o objetivo dele, aí sim, não foi uma boa entrevista porque não houve nenhuma modificação, porque cada um dos polos, tanto da ala da esquerda quanto da direita, já tinham determinado os seus representantes, já tem os seus candidatos fixos, não há uma mudança nesse sentido. Então, se for observar por esse aspecto, sim, de fura da bolha, não foi uma boa entrevista. Então fica a critério de avaliação do que a gente pode falar. E falando em entrevista, gente, o Jornal Nacional, eu estava vendo um bate-papo do César Tramontina, um jornalista da Rede Globo, falando a respeito de como que eles se preparam para esse tipo de situação e as sabatinas que acontecem com os candidatos. E é uma preparação que acontece no decorrer de meses. É uma grande preparação, uma equipe jornalística de editores, dos âncoras, todos se juntam, primeiro para saber quais seriam os temas que vão ser abordados, quais as perguntas que vão ser abordadas e trazer os dados oficiais de cada uma dessas perguntas para que os jornalistas, no momento que eles estejam de frente com os candidatos, eles estejam extremamente preparados. Então essas simples entrevistas aí que você vê de meia hora, de 40 minutos que acontecem, existe uma preparação prévia enorme e muito grande nos bastidores para trazer esse preparo, para trazer essa confiança no jornalista que vai estar conduzindo essa entrevista. E logo no início da entrevista do ex-presidente Lula, a gente já viu o condão que o William Bonner demonstrou que seria conduzida essa entrevista. No momento que ele fala que o senhor não deve mais nada para a justiça. Anulou também outras ações por ter considerado a Vara de Curitiba incompetente. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. No momento que ele fala isso para o ex-presidente Lula, ele já deixou claro qual seria a condução daquela entrevista e qual seria a forma que ela seria conduzida. Este ano aí a bandeira da paz entre Rede Globo e Luiz Inácio Lula da Silva, evitando qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de contradição, qualquer tipo de desconfiança, um embate mais acirrado entre os dois. Porque a gente sabe, se vocês não se lembram, tanto o Lula quanto a questão do PT e do Lula da Dilma, quanto o Jair Bolsonaro, existe esse embate muito grande com a Rede Globo. Você não lembra, antigamente, para a ala esquerdista, a Rede Globo era chamada de Globo golpista. Já para o Jair Bolsonaro é chamado de Globo lixo. Então
houve só uma mudança do termo, mas a forma de se perceber com a emissora permaneceu a mesma, de intriga e de disputa entre os dois. Mas vamos lá. Uma coisa que é interessante a gente ver, o tempo de fala que aconteceu. O Lula teve um tempo de fala muito grande, né, em relação ao Jair Bolsonaro. A fala dele, primeiramente, foi muito grande. Eu acredito que de início, porque era uma pessoa que estava presa e que não tinha essa oportunidade de falar em rede nacional. As prévias da audiência que é observada dele é que foi inferior ao Jair Bolsonaro, mas a gente tem que ter ideia que esse inferior é em relação a números de acesso de visualizações, mas que ainda existem milhões de brasileiros que assistiram e milhões de brasileiros que tiveram visto a fala dele em um tempo maior. E por que aconteceu esse tempo maior? Principalmente pelas questões do embate do Jair Bolsonaro que não aconteceram, como aconteceu com o ex-presidente Lula. O Jair Bolsonaro estava pronto para a guerra, pronto para o combate, pronto para o ataque. E na medida que ele falava disseminava informações que eram falsas ou contraditórias, de imediato os jornalistas, se atentando à situação, tinham que dar aquele retorno para mostrar a próprio posicionamento como jornalismo, né? Olha, não, baseado em tal dado, o senhor está falando uma questão que é inverídica. Então, até mesmo por essas questões de embate, dele estar pronto para rebater, né, pronto para a guerra, houve essa limitação da fala dele, porque a todo momento os jornalistas precisavam ter que fazer e refazer as perguntas, pontuando de fato o que estava sendo falado com base em determinados dados, não com base em informações equivocadas. Então Lula teve um tempo de fala infinitamente maior do que o Jair Bolsonaro. Já quando a gente fala em os pontos principais que a gente viu nessa entrevista, eu acredito que para mim foram 3 pontos muito importantes. O primeiro é que o Lula declarou com todas as letras que existiu corrupção no governo dele, né, no governo da Dilma Rousseff. Deixou claro esse esquema de corrupção que existiu. Até então, o posicionamento do PT era se esquivar disso de todas as formas possíveis. E não, ele já assumiu isso, assumiu também e defendeu a Dilma Rousseff, acolheu ela, mas criticou diversos pontos do governo dela. E só nessas 2 situações, entre ele assumir a corrupção e criticar a Dilma Rousseff na gestão do governo dela, já caem diversas perguntas que poderiam ter sido feitas para ele e que não foram feitas. Ele assumindo isso, ele já demonstra um comprometimento muito grande em o que realmente aconteceu. Se ele tivesse se esquivado, com certeza diversas falas teriam caído em cima dele e falar: ah lá, tá vendo? Mentiu, não foi isso que aconteceu. Então ele já cai por terra e tira isso de uma vez por todas, a partir do momento que ele fala: não, realmente aconteceu, foi isso, estamos aí para investigar, não foi uma boa gestão do governo, mas acolho a ex-presidente Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo que uma coisa que, pelo menos para mim, foi muito interessante, muito boa de ser vista, para mim o ponto principal da entrevista em si foi no momento em que ele fala que antigamente existiam adversários políticos, adversários que eu ia, que eu jantava, que eu tomava uma cerveja, mas não éramos inimigos, não existia um ódio entre nós, conversávamos. Isso eu achei muito importante e parece que ele quis trazer esse chega do que se percebe no nosso país, do que a gente percebe hoje em dia. E eu acredito que muitas pessoas buscam isso também, porque já estão saturadas dessa disputa acirrada em termo tão raivoso e tão agressivo que tem acontecido. Igual ele falou, a questão da polarização é muito importante, porque é saudável nessa disputa entre cada um mostrar o que de melhor está ali. Mas a partir do momento que essa polarização passa por discurso de ódio, é mais complicado. E o que deixei muito claro, que eu observei, em contrapartida com o Jair Bolsonaro, é essa capacidade incrível que o Lula tem de anos de uma oratória, né? Uma oratória realmente bem falada. Ele consegue trazer os jornalistas que estão entrevistando ele para junto dele, como se estivessem parte, integrando aquela entrevista, e não só ele como protagonista, mas eles também. E a partir do momento que ele traz os jornalistas para junto dele, e a partir do momento que ele olha para a câmera, olha para o olho, ele integra não só os jornalistas,
mas também as pessoas que estão assistindo, a audiência, nós como espectadores, acabamos fazendo parte dessa entrevista indiretamente a partir do momento que a gente se integra a ela com esse olhar extremamente cuidadoso e muito treinado de uma comunicação. Isso é um media training fantástico. Ele já tem uma capacidade oratória muito boa e isso foi lapidado e aperfeiçoado ao longo dos anos. Algo que ainda, neste momento, o Jair Bolsonaro ainda não tem. Foram entrevistas completamente diferentes, com um teor de entrevista completamente diferente. E se a gente for parar para pensar nas 3 entrevistas que já aconteceram, no teor delas, eu percebo que até então a do Lula foi muito boa, porque ele conseguiu trazer fundamentos muito bons, conseguiu se demonstrar muito calmo, muito ponderado e criticar, às vezes direto e indiretamente, o governo de Jair Bolsonaro, colocando diversos exemplos. Jair Bolsonaro ficou extremamente incomodado em ser comparado com um bobo da corte, que não faz nada, que fica refém do Congresso. A gente tem aí a entrevista de Jair Bolsonaro como um embate muito ferrenho, e do Ciro, ao mesmo tempo que ele sabe ser um bom comunicador, assim como o Jair Bolsonaro, eu ainda vejo ele um pouco como difícil acesso às pessoas mais pobres, às pessoas mais simples, pela forma de comunicação que ele teve. O Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do momento que ele conversa com a Renata Vasconcelos, ele conversa com todas as mulheres, por exemplo. Ele consegue trazer isso e reconhecer na Renata Vasconcelos todas as mulheres que estão lá representadas por ela no momento de uma entrevista. Conseguiu deixar isso muito bem claro em referência aos outros 2 candidatos. No domingo agora a gente já tem o primeiro debate que até então está sendo marcado. Hoje é dia 26, hoje já começam as propagandas e no domingo existe a possibilidade dos debates. Em 2018, Bolsonaro se esquivou deles, manteve essa estratégia para conseguir evitar qualquer tipo de desgaste nas falas dele e acabou conseguindo ganhar ao final de todo o pleito. No domingo a gente não sabe se os candidatos irão participar ou não desses debates, a gente ainda não tem uma noção, mas espera-se que sim, porque seria muito rico pela questão de audiência e por essa questão da discussão entre eles, da gente poder perceber as ideias e poder pôr todos eles no holofote, principalmente os 2 que estão aí guerreando, para a gente entender o que eles debateriam entre eles, quais os argumentos que cada um deles iria se sustentar para a sua defesa, para o seu ataque, tentando garantir a sua vaga para 2022. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer forma, qualquer notícia nova a gente vai conversando aqui no canal. Deixa aqui para mim quem que você acha que saiu melhor na entrevista no Jornal Nacional, se foi o Jair Bolsonaro, se foi o Ciro ou o Luiz Inácio Lula da Silva. Até breve.